Você sabe o que são doutrinas? E você sabe qual é a principal e a doutrina magna da Igreja de Cristo na Terra? Fique conosco até o final deste vídeo e nós vamos aprender sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. A graça e a paz, eu sou o professor Anderson Velasque e este é o nosso canal Sentinelas da Teologia. Olá, graça e paz, bem-vindo a mais um vídeo do canal Sentinelas da Teologia. E se você ama a Bíblia, ama a escola bíblica, nos ajude. Deixa aí aquele seu like missionário, se inscreva no canal, nos dê esse voto de confiança, não precisa, Daniel. Temos feito com amor, com carinho, temos tentado trazer comentários 100% bíblicos sobre a lição da escola bíblica. Então, nos deixe voto de confiança, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e comente. Nós queremos muito conhecer você, aonde você congrega, a sua cidade, o seu estado. Nós vamos ficar muito felizes em receber o seu comentário aí embaixo do nosso vídeo. E a aula de hoje, a aula de número 11, que fala sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. É um assunto muito especial porque está diretamente ligado com a nossa profissão de fé, né? Aquilo que nós cremos, aquilo que tem orientado nossa vida e as verdades que vão nos conduzir ao céu. E como o propósito do nosso canal é trazer comentários bíblicos em cima do tema da lição, para que você, amado irmão, irmã, que é professor da escola bíblica, tenha um subsídio a mais daquele que já vem na revista, e também trazer algumas dicas para que você possa enriquecer a sua aula aí na sua congregação, onde você congrega. E uma das dicas que nós trazemos hoje, professor Daniel, é que você inicie essa aula perguntando para a sua turma, para a sua classe, o que é doutrina? Porque ainda há infelizmente nós percebemos isso no meio onde nós estamos, né, professor Daniel? Que é uma compreensão errada, errônea, ou não existe compreensão verdadeira do que é uma doutrina. Pessoas confundem a palavra doutrina. Então, inicie a aula questionando, com a sua turma, o que é uma doutrina? O que são doutrinas? Você vai ver que vão se levantar as mais diversas opiniões, visões, divergências, mas, de fato, professor Daniel, o que é uma doutrina? O pastor Antônio Gilberto, definindo doutrina, ele diz que doutrina bíblica é o ensino da Bíblia normativo, terminante, final, derivado das Sagradas Escrituras, como regra de fé em Deus e de prática de nossa vida cristã e de ministério para a Igreja de Deus. Então, já temos aqui a dica de que a doutrina ela é derivada da Palavra de Deus. O Meyer Pearman, que é uma pérola, né, conhecendo as doutrinas bíblicas, né, ele é uma pérola no meio pentecostal, ele vai dizer que a doutrina cristã pode ser definida como as verdades fundamentais da Bíblia apresentada de forma sistemática. E é essas verdades fundamentais da Bíblia apresentada de forma sistemática é que nós queremos trabalhar nesta noite. Diferenciando, como já foi falado, doutrina de costumes, né? Costumes. Se a pergunta que você vai fazer para a sua turma, como eles entendem doutrina, com certeza você vai ouvir alguma das respostas. Doutrina é não pode isso, não pode aquilo outro. Ou use isso, não use aquilo. Roubo, vestimentas e uma série de coisas. Mas doutrina não é isso. Os costumes, e aí o pastor Antônio Gilberto, citando novamente o pastor Antônio Gilberto, ele vai dizer que os costumes, os usos, as práticas, os ritos, os hábitos e tradições é na igreja uma forma de expressão do testemunho cristão, do comportamento social e do porte e compostura do crente e da sua congregação, confirmando
ou comprometendo a doutrina bíblica, a ética cristã e a moral. Então, o costume, ele pode ser um desserviço para a vida cristã. E é importante, então, que nós temos isso bem definido, o que é doutrina e o que é costume. Mas o foco de hoje é a doutrina, que é o que de fato nos interessa. E como disse o professor Daniel, você vai ouvir, muito provavelmente, muitos comentários na sua classe que doutrina são costumes. Mas, não, costumes, eles variam. Variam com denominações, países, regiões, cidades, conforme o costume, a cultura da região. Costumes não são doutrinas. Às vezes a gente ouve, principalmente no nosso meio pentecostal, pessoas dizem: na minha igreja é um local de doutrina, se referindo a usos e costumes. Não, usos e costumes é uma coisa. Quando nós falamos de doutrinas, é que o professor Daniel comentou muito bem. São os ensinamentos bíblicos, as verdades bíblicas que firmam as nossas convicções. O que é isso? É aquela verdade que você compreendeu biblicamente e onde você vai estar alicerçado com a sua fé. Então, um exemplo é que você entenda o que é uma doutrina. Por exemplo, a Bíblia vai trazer a doutrina da salvação, que é a doutrina da soteriologia. E dentro dessa doutrina nós vamos encontrar a doutrina, a cristologia, que é o que é a doutrina de Cristo. Tudo que a Bíblia ensina sobre Jesus. A martiologia, o que é a martiologia? É a doutrina do pecado. É tudo que a Bíblia ensina sobre pecado. Nós também vamos ver paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. Tudo que a Bíblia ensina sobre a pessoa, a divindade, a obra, a ação do Espírito Santo. Então, caro professor, irmão que nos ouve, doutrinas são isso. São os ensinamentos fundamentais para a fé cristã. Porque a fé não é algo irracional, não. A fé, ela é compreensível, a fé é confiar. Eu só confio naquilo que eu conheço e que eu entendo. Então, doutrinas são os ensinamentos bíblicos sobre Jesus, sobre salvação, sobre Deus, sobre pecado. Isso são doutrinas. O resto são costumes, ok? Então, fique bem diferente. Mas, e agora? Nós vamos falar sobre o zelo do apóstolo Paulo pela essa doutrina. Antes de entrarmos na lição, no título da lição, provavelmente dito, quando tu falaste ali que tu sistematizaste, né, cristologia, paracatologia, eclesiologia e assim por diante, Millard Erickson, ele vai dizer que doutrina é o conjunto de verdades bíblicas acerca de um determinado tema que possui importância fundamental para a fé cristã. Isso significa que o ensino de todo o conteúdo bíblico acerca de um certo assunto é uma doutrina. Exato. E mais, o N. Gruden, que é um autor tradicional, mas com uma veia pentecostal, né? Ele vai dizer que as doutrinas bíblicas constituem os pilares da fé cristã. E ele explica que uma doutrina básica é aquela que causa um impacto significativo sobre o nosso pensamento e sobre as demais doutrinas, ou que exerce um impacto significativo sobre o modo como se vive a vida cristã. Então a doutrina, Anderson, está diretamente ligado à nossa resposta que nós daremos à nossa fé cristã através dos nossos relacionamentos, da nossa vida pessoal e assim por diante. Então olha a importância de nós termos claro que é a doutrina e por que Paulo tinha tanto zelo por essa doutrina, né? E uma coisa interessante, olha só, tem muitas igrejas que têm doutrina e praticamente não têm usos e costumes, porque a própria doutrina bíblica, ela vai nortear, ela vai nortear uma vida decente. Perfeito. Não é necessário que a denominação exija que você faça tal coisa. Se você não usar, não fazer isso. Não. A própria doutrina bíblica, o ensino bíblico, vai nortear uma conduta honesta. É que nem o Bíblia vai dizer, ela vai mudar o nosso pensamento. A Bíblia tem esse poder. Ela vai transformar a sua conduta, a sua maneira de falar, a sua maneira de maneira decente. Por outro lado, tem denominações que têm muitos costumes, mas não têm doutrina. Muitos costumes,
mas eles não sabem o que a Bíblia fala sobre Jesus. Aí cai no legalismo. Não sabe. Aí que é o problema, porque os costumes geram isso que o pastor Daniel falou, legalismo. Pessoas, porque a doutrina gera arrependimento, o ensino bíblico gera arrependimento, gera humildade, porque mostra que eu sou um pecador, liberta, como diz o pastor Daniel, porque me mostra a verdade, e gera amor, porque a palavra de Deus faz isso, mostra que eu sou pecador, então eu tenho compaixão do meu irmão, eu não julgo o meu irmão porque eu percebo que eu sou tanto ou mais pecador que o meu irmão. Agora o legalismo não. O legalismo, fé, como eu falei, fé ela é compreensível. A doutrina dá razão na fé. Eu creio em Cristo porque eu entendi que Ele é poderoso, que Jesus é perfeito e a obra dele é perfeita. Agora, costumes e denominações que só têm costumes e não têm doutrina, não têm Bíblia, gera legalistas, fanáticos. Pessoas que não compreenderam nada da fé, mas vivem porque o pastor disse, porque o irmão disse, porque a irmãzinha fulana sonhou. Não, a nossa fé não é feita em cima disso, a nossa fé é em cima do que está escrito. Então, já porque você tem muitas denominações que têm muitos costumes e não tem doutrina. Compensação, tem muitas igrejas que têm muita doutrina, que é a Bíblia, e não é necessário se implantar os costumes, porque a própria doutrina, ou seja, o ensinamento bíblico das verdades bíblicas, vai conduzir essa pessoa numa vida boa. Então, chegando lá para você, agora sim, né? O zelo de Paulo para com essa doutrina. Que doutrina é essa que Paulo, que a lição está dizendo, sobre qual doutrina Paulo tinha um zelo? Aqui nós vemos que quando a igreja inicia, os apóstolos tinham uma mensagem e uma doutrina fundamental, pastor Daniel, que era a doutrina base, que até em Atos vai dizer que as pessoas perseveravam, né, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? Nós vamos ver essa doutrina expressa lá em Atos, capítulo 5, versículo 42, que vai dizer que todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam, não paravam de pregar e ensinar. Lembra que nós falamos que doutrina do ensino? Ensinar a Jesus, o Cristo. Então, qual era a principal doutrina dos apóstolos? Era a vida e a obra de Jesus Cristo. Era a pessoa, o alicerce, a base. Era o ensinamento, a compreensão da pessoa de Jesus, da obra de Jesus e da mensagem de Jesus. Então, quando a lição está falando do zelo do apóstolo Paulo para com essa doutrina, era o zelo que Paulo tinha para com as igrejas da Ásia, principalmente essas as quais ele foi o fundador, mas também não só essas. Nós vamos ver que Paulo ele vai discorrer com maestria essa doutrina aos romanos, mas nós vamos ver em todas as cartas de Paulo que a finalidade era Paulo enfatizar e puxar que a igreja estivesse convicta na pessoa e na obra de Jesus. Essa era essa doutrina dos apóstolos, ou seja, a doutrina da soteriologia, da salvação, porque a doutrina mais minada nas igrejas, na igreja daquela época, era a própria doutrina sobre Cristo. Por quê? Alguns lugares chegavam a dizer que Jesus não era Deus, outros diziam que Jesus não era homem, outros diziam que Jesus não era suficiente, era necessário circuncidar-se, era necessário guardar os costumes judaicos, tirando a eficiência, a eficácia e a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Então Paulo ele sempre tentava enfatizar. E aqui, do outro lado da câmera, está o nosso amado irmão Emerson, que é o nosso cameraman, que ele deve estar olhando lá em Colossenses, que Paulo, capítulo 1, ele vai trazer isso, né? A excelência da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Então, o zelo de Paulo era esse, quando Paulo tentava mostrar que Jesus é, sim, suficiente, eficaz, e essa obra é poderosa para nos salvar. E essa doutrina da cristologia, ela é a doutrina pelo qual a igreja está em pé ou cai. Exato. Porque se a igreja não está alicerçada em Cristo, não é igreja. Ela é uma igreja que está fadada ao fracasso. Não é igreja. Ela é um movimento, ela é um aglomerado de pessoas, ela é uma instituição, qualquer coisa, mas não é uma igreja. Agora, isso é importante, Daniel, porque Paulo vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja. Ou seja, a igreja verdadeira é aquelas pessoas que estão em Jesus Cristo. Que entenderam Jesus, a obra de Jesus, e Jesus é o Senhor, Jesus é a mensagem, Jesus é o exemplo da igreja. Se uma igreja não entendeu isso, como diz o pastor Daniel, não está nisso, porque isso parece ser mais... Meus irmãos, muitas denominações grandes não estão em Cristo. Estão em fundadores de igrejas,
estão na prosperidade, estão em tantas outras coisas, mas não estão na pessoa de Cristo. Desculpa, não é igreja. Porque Paulo disse que o cabeça da igreja é Cristo. Se não estiver, se Jesus não for o centro da convicção, da fé e da razão dessa pessoa, não entendeu biblicamente, doutrinariamente essa pessoa e a obra, não é igreja, pastor Daniel. Pode se intitular como igreja. Mas igreja verdadeira é aqueles, independente da instituição, da denominação onde eles estejam, mas que eles estão na pessoa de Jesus Cristo. E quando você entende a doutrina da eclesiologia, você vai entender justamente isso, que a igreja ela deve estar fundamentada em Cristo. Cristo é o autor da igreja, é o fundador da igreja. Cristo é o mantenedor da igreja. Cristo veio dar a vida pela sua igreja. Cristo tinha uma missão, e a missão de Cristo era morrer pela sua igreja, para que através da sua morte e ressurreição a igreja pudesse vir existir. Então Jesus veio para morrer pela igreja. E aí, Anderson, quando Jesus está falando ali para os discípulos, lá no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 16, 17, que ele começa a dar sinais de que ele tem que ir para Jerusalém, porque é necessário que ele seja julgado, condenado e morto, os discípulos ficaram assim, não, peraí, Jesus, como assim? Nós esperamos o Messias que triunfa, não o Messias que sofra e que morra. Aí Jesus deixa bem claro, mas se eu não morrer, vocês não vão viver. Eu preciso morrer, porque a igreja precisa nascer do meu sangue. A igreja nasceu do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Não foi do sangue dos mártires. Não foi do sangue dos mártires. Os mártires são testemunhas que confirmam este sangue mais valioso. Porque eu tô brincando, porque tem louvores, né? O sangue, a semente. Não, o sangue deles não foi a semente. A semente foi o evangelho. Que evangelho é esse? Do sangue de Cristo na cruz. Então, a igreja nasceu pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Não é outro sangue que traz a igreja, não é possível não. E aqui nós vamos lá para o tópico 1, que vai falar sobre a ortodoxia versus heterodoxia. Estamos falando de doutrina, não é, pastor Daniel? Há verdades ensinadas na Bíblia. Então tem verdades ortodoxas na Bíblia e tem a heterodoxa. O que é ortodoxa? Ortodoxa é aquela que é homogênea, que não tem mistura, que é que o Paulo disse para Timóteo, prega as escrituras insta, sem mistura. O que é isso, irmãos? É quando você deixa a Bíblia interpretar a própria Bíblia. A Bíblia ela é homogênea. A Bíblia não tem contradições. A Bíblia não tem controvérsias. Tudo que você lê que você não entende, você precisa compreender através da própria Bíblia. Não é... Quando eu falo de heterodoxia, é quando as pessoas tentam explicar a Bíblia com as suas razões, com as suas convicções, com as suas visões e com as suas linhas de raciocínio. Isso tem muito. Tem muitas pessoas, pastor Daniel, que tentam criar doutrinas, ensinamentos baseados na sua cultura, baseados na sua visão, baseados nos seus pensamentos. E Paulo vai mais a fundo na sua ganância, nas suas loucuras, ele vai dizer insanos, homens loucos, que o Deus deles é o ventre, que trazem novos ensinamentos simplesmente para saciar o seu orgulho. Então, infelizmente nós vemos que existe hoje uma heterodoxia, uma mistura muito grande nas doutrinas, pessoas tentando trazer misturas nos ensinamentos bíblicos. Perfeito, e é isso que a carta aos Hebreus vai nos mostrar, né? O escritor aos Hebreus vai escrever justamente para tratar esse problema da mistura. Eles achavam que Jesus Cristo não era mais suficiente para a salvação. Tinha que ser Jesus Cristo e alguma coisa mais. Eles queriam voltar às práticas da religião judaica, ao sacrifício, à instituição do sacerdócio, porque para eles o culto cristão ou a fé cristã era simples demais para ser possível a salvação. Então eles queriam Cristo e mais alguma coisa. Essa mistura é que é prejudicial à fé cristã. Por isso que a doutrina ortodoxa é aquela que é pura, ou seja, é Cristo e somente Cristo. E só Bíblia. Ela interpreta. E quando nós falamos de Cristo, toda palavra ela vai apontar para Cristo. Sim, de Gênesis Apocalipse. Antigo Testamento, todos os acontecimentos, símbolos, todos eram tipos, sombras da pessoa de Jesus. Então, assim, quando nós tivermos dúvidas e nós formos para a Bíblia, para que a Bíblia nos esclareça,
aí nós estamos fazendo uma teologia ortodoxa. Agora, quando nós temos aquela mania, às vezes, de pegar tendências, e isso é muito comum acontecer conosco. Eu gosto muito do professor Daniel, e eu vou pegar a tendência. Não, nós somos suscetíveis a erros. A Bíblia sempre tem que ser o nosso tirateima, a palavra de Deus, mais nada. Então, só que nós vemos, infelizmente, essa heterodoxia, essa mistura, e aí que Paulo, novamente, a lição fala da preocupação, o zelo que Paulo tinha pela doutrina. E aí Paulo vai aconselhar Timóteo lá na primeira carta, no capítulo 4, né? Paulo como um mestre de Timóteo, dizendo, capítulo 4, versículo 16, na primeira carta de Timóteo, olha o que Paulo diz para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. O que Paulo está dizendo? Novamente, que doutrina que Paulo está falando? A pessoa e a obra de Jesus, a excelência da obra e da pessoa de Jesus Cristo, a mensagem de Jesus, a pessoa de Jesus e a vida de Jesus, e a obra que Cristo consumou na cruz para a nossa salvação. Paulo está dizendo: tenha cuidado da doutrina, ensina ela, vive ela, não deixa ela se misturar com nada, e olha que ele vai continuar. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Paulo aqui está enfatizando, o que salva é a doutrina verdadeira, professor Daniel. O que traz salvação é o ensinamento e a compreensão bíblica da pessoa e da obra de Jesus. Se não existe uma compreensão dessa doutrina, da obra e da pessoa de Jesus, não existiu compreensão salvífica. Não existe fé que salva. Porque a fé que salva é a fé que foi gerada e confia na obra deste Jesus. Então, por isso que Paulo vai dizer, permanece, confia, sem ameaça. E aí que Paulo vai dizer também lá na sua segunda carta, dizendo, né? Permanece naquilo que aprendeste, que fosse inteirado. Ele vai dizer, né? Porque toda a escritura é inspirada por Deus para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. É aquilo que nós comentamos na professora Daniel. É a Bíblia que vai ensinar a maneira correta do proceder, do andar, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Todo ensinamento que a igreja precisa está na palavra de Deus. É por isso que quando Paulo escreve sua carta aos Filipenses, ele vai exortar os filipenses a estar em Cristo, né? Capítulo 2 e versículo 1 de Filipenses, ele diz assim, ó, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhos, afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ou seja, Paulo está exortando a igreja de Filipenses a estar em Cristo, porque é em Cristo que está toda a essência da vida cristã. Nós não extraímos a essência da vida cristã de Paulo, nós não extraímos a essência da vida cristã de Pedro, nós não extraímos a essência da vida cristã do nosso pastor, nós extraímos a essência da vida cristã do próprio Cristo. Cristo é um modelo que nós temos que seguir. E se estes homens estiverem espelhados em Cristo, aí sim, nós podemos tê-los como figuras exemplares, mas lembrando que Cristo é a única pessoa perfeita, digna de ser seguida, adorada e reverenciada. E Paulo comenta esses Filipenses justamente já para o tópico 2 que nós vamos considerar. A ameaça da corrupção doutrinária. Por quê? Porque naquela época existiam muitos que estavam corrompendo. Corrupção é corromper, é causar dano, causar dolo em algo que é limpo e puro, é sujar algo que estava limpo. Anderson, e aí tu tocaste num assunto que é importante, e nós estamos vindo de uma conferência ali no nosso distrito sobre, né, a igreja é essencial, e um dos pontos que nós destacamos ali na conferência foi a questão da disciplina. Por quê? Tu acabaste de falar que Paulo estava escrevendo a carta de Filipenses para combater erros doutrinários e principalmente a questão da falta de comunhão que havia ali entre alguns membros que estavam causando estranheza, conflito. E a disciplina, ela é importante justamente por causa disso. Ela vai tirar os elementos que são perigosos
ao andamento da fé cristã, que são as falsas doutrinas, e vai trazer o povo novamente para a verdade. E eu me assusto muito, Anderson, fico muito preocupado quando eu vejo igrejas dando mais peso aos costumes do que às doutrinas bíblicas. Quantas igrejas que nós vemos pessoas sendo disciplinadas por quebrar um costume e não ser disciplinada por distorcer uma verdade, uma doutrina fundamental, essencial da fé cristã. Mostrando que perdeu-se o foco e a compreensão bíblica do que é a doutrina. Perfeito. Do que de fato é bíblico, daquilo que foi feito e criado pelos homens, que costumes, e daquilo que a Bíblia ensina, que são doutrinas. O professor Daniel disse algo, você vai ver muitas vezes pessoas serem cobradas, afastadas, porque quebraram um costume, mas você não vai ver pessoas sendo afastadas porque falaram uma mentira, pregaram uma heresia, distorceram o texto bíblico. E como nós vemos isso? Pessoas distorcerem textos bíblicos, manchar aquilo que é puro, que é a doutrina, contaminar o ensinamento bíblico com visões, com ideologias, com pensamentos tortos, e nós não vemos essas pessoas. E a disciplina faz parte, está entranhada em cada elemento doutrinário. Olha o que Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Paulo dizendo, olha Paulo chamando a atenção da igreja da Galácia, dizendo assim, ó, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, não existe outro evangelho, não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o que nós falamos, querem manchar, querem contaminar, querem acrescentar, fazer acréscimos ao evangelho o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. O que Paulo ele vai enfatizar na carta aos Gálatas? Ele vai enfatizar novamente de novo que Jesus é superior a costumes judaicos, a circuncisão. Jesus está acima de... A nossa convicção para a salvação é Cristo e ponto final, professor Daniel. A nossa salvação não está na nossa mão. Não está na minha mão. Hoje eu fiz tudo certo e estou salvo. Amanhã eu cometo um deslize e eu perdi a salvação. Não. A minha salvação, ela foi comprada pelo sangue da cruz. Então a minha confiança está nisso. A minha salvação, se Ele conquistou, Ele é poderoso para ninguém. Jesus vai dizer, ninguém arrebata as ovelhas da minha mão. Se a minha convicção estiver em mim, nas minhas obras, é que Paulo está falando aos Gálatas aqui. Eu não jamais serei salvo. Mas se a minha convicção, olha, eu sou falho, eu cometo, mas eu tenho confiança, fé, que Jesus é perfeito e a obra dele me garante a salvação, isso me traz paz, professor Daniel. Paz. A doutrina, olha só, erros, manchas, corrupção na doutrina gera confusão, gera divisão, gera discussões, gera debates. Mas o ensinamento bíblico das doutrinas gera paz, gera alívio, gera consolo, gera amor. Aí que está a diferença. Pessoas despreocupadas, discutindo, brigando. Não, porque é na igreja, não, porque lá... Porque não estão na doutrina verdadeira. Porque se estivessem, Paulo, eu estou admirado que vocês estão seguindo tantas outras aí. Mas existe uma doutrina que é verdadeira, que eu ensinei, que é Cristo, o Evangelho. Se nós estivermos neste, não há discussão, não há divisão, não há legalismo, não há antinomismo, pessoas que não têm compromisso nenhum, porque este Evangelho nos faz amar a Cristo e querer imitar a Cristo, é uma vida de santidade, uma vida de temor, uma vida de piedade, assim, professor Daniel. Então, a doutrina bíblica, ela é tão eficaz que ela gera paz, ela gera confiança, que é a fé, ela gera amor, ela gera união. Então, nós precisamos mais que nunca deixar de lado as corrupções, as misturas e ficarmos na doutrina bíblica. Não é assim, professor Daniel? É assim, exato. E a igreja, no tópico 3, né, a igreja, como guardiã da sã doutrina, é justamente isso, né? A igreja, ela tem a igreja foi chamada, né, para proclamar as verdades do reino. A igreja, ela é uma agência do reino de Deus. E é a igreja
quem tem a mensagem. Não é o mundo quem tem a mensagem de Deus. A mensagem de Deus foi dada para a igreja. A Bíblia Sagrada, que é o próprio Deus falando conosco, né? Você quer, ainda hoje eu ouvia uma frase dizendo, você quer ouvir Deus falando, leia a Bíblia. Você quer ouvir Deus falando em voz audível, leia a Bíblia em voz alta. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus dado à igreja, que aí Paulo, quando escreve ao Timóteo, no capítulo, primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 13, versículo 15, Paulo vai dizer que a igreja, ela é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja ela é que tem a responsabilidade de guardar essa doutrina. Por isso, você que é professor, você que é pastor, você que é um líder com a responsabilidade de ensinar a igreja, ensine a igreja. Ensine Cristo, faça que nem Paulo. Né? Paulo dizia que quando eu estive convosco, né, quando vai escrever lá em Coríntios, eu não me ocupei de outra coisa a não ser de falar sobre Cristo este crucificado. E nós, igreja, pastores, ministros do Evangelho, fomos chamados para proclamar as verdades do reino, para proclamar as doutrinas do reino. E a igreja como guardiã, é que nós falamos lá no meio da lição, só seremos igreja se nós estivermos nessa doutrina. É um círculo. Só a igreja, se crer nessa doutrina, se realmente compreender essa doutrina, e esta igreja verdadeira, ela precisa zelar para não contaminar e ensinar, transmitir para os demais essa doutrina, porque assim vai se multiplicar a igreja, professor Daniel. A igreja verdadeira, ela é formada em cima dessa doutrina, essa doutrina é base, a pessoa de Jesus Cristo é a base, o alicerce, é o fundamento, como diz Paulo, e a igreja precisa levar adiante esta mensagem sem mistura, sem dolo, sem... Então nós precisamos mais que nunca, como diz o professor Daniel, você professora da escola bíblica, por que nós temos muita adesão hoje na igreja, mas pouca conversão? Porque não se ensina mais a doutrina. Por que nós estávamos conversando aqui? Porque nós vemos muitas pessoas se corrompendo, porque não estão na doutrina. É por isso que Paulo vai dizer, permanece naquilo que aprendeste, Timóteo. Porque a palavra de Deus ela é perfeita, apta para corrigir, instruir, ensinar. E novamente, tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, da doutrina, a palavra verdadeira. Porque fazendo isso, salvará tanto a ti como aqueles que te ouvem. É por isso que o salmista vai escrever no Salmo 119, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quer vencer o pecado? Tenha Cristo na tua vida. Quer vencer o pecado? Tenha as doutrinas bíblicas impregnadas, né, no teu coração. É por isso que quando Moisés vai chamar o povo, né, dando a orientação de Deus com relação ao ensino da lei, ele vai dizer, inculca na criança o caminho que ele deve andar. Ou seja, é isso, o termo é bem esse mesmo, né? É abrir a cabeça e colocar lá dentro, né? É inculcar, é impregnar, porque uma vez que a verdade entra no coração, ela é libertadora. A verdade é libertadora. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O grande problema, Anderson, aí nós nos encaminhando para o final, o grande problema da igreja hoje é o abandono das Sagradas Escrituras. E é por isso que quando Tiago vai escrever a sua carta, ele vai dizer, achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Porque a igreja, a comunidade a qual Tiago estava escrevendo essa carta, estava se afastando da verdade, estava se afastando de Cristo, estava vivendo uma vida com o coração dividido entre Deus e o mundo, de Tiago dizendo, achegai-vos a Deus. Ou seja, voltem para as Sagradas Escrituras, voltem a ser um amante da doutrina bíblica, a viver a doutrina bíblica, e com certeza muito ou todos os problemas serão resolvidos, porque só se combate pecado a partir da palavra de Cristo. E a gente se engana hoje porque
as igrejas são feitas os cultos de entretenimento. Eles querem chamar público com entretenimento. O que é isso? É muita campanha, é muito evento, é muita festa, mas pouco ensinamento. Qual foi vamos ver aqui biblicamente? Hoje as pessoas querem entretenimento, querem campanha, querem festa. O que Jesus disse? Ensinem. O que Paulo diz aqui? Qual é o tema da lição de hoje? O zelo de Paulo pela doutrina. O que é doutrina? Ensinamento das verdades bíblicas. Qual foi o conselho de Paulo para Timóteo? Aprende, ensina. Ensina e aprende. Guarda, zela, fazendo assim salvarás tanto a ti como os que te ouvem. Paulo diz para Timóteo, Jesus não diz para os discípulos, façam festas, eventos, campanhas. Não, ensinem. O que os apóstolos faziam todo dia, novamente. Eu comecei aqui, eu vou encerrar aqui. Atos 5:42. E todos os dias faziam a campanha, faziam festa, faziam movimento? Não, todos os dias. No templo, de casa em casa, não cessavam, todo dia, não cessavam de ensinar Jesus, o Cristo. Se nós quisermos ser igreja, nós precisamos seguir o exemplo da igreja. A lição nos mostra Paulo preocupado com o ensino da verdade bíblica e não com movimentos de homens que traz adesão, mas não gera conversão. Nós precisamos ser igreja. A igreja verdadeira é aquela que está no ensino das doutrinas bíblicas. Jesus, ele adverte seriamente os fariseus, né? Ele vai dizer o seguinte, ele está afirmando, o erro de vocês é por não conhecer as Escrituras. Porque se conhecessem as Escrituras, não teriam cometido os erros que cometeram. A doutrina bíblica, o ensinamento bíblico, ele é libertador. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Se inscreva, comente e divulgue, compartilhe esse vídeo com seus irmãos, no grupo do WhatsApp. E nós agradecemos muito e que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.